você nunca mais, presta atenção nisso aqui, nunca mais você consegue olhar para trás. Ah, pastor, é aquele que desvia, aquele que sai. Não existe isso. Não existe. Às vezes nós resvalamos, às vezes nós saímos um pouquinho do propósito divino, mas o Espírito Santo de Deus, que nos capacita para a missão, que é uma promessa de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus não permite que você se esqueça da missão. Teve uma época que eu saí um pouquinho fora da vontade do Senhor, era muito ativo, saí um pouquinho fora, e aí fui, naquela época, meninos e meninas, nós chamávamos de danceteria, né? E fui na danceteria, que é um lugar lá de música mundana e aquela coisa toda, e eu falei, agora eu não quero mais saber de Jesus, eu vou conhecer o mundo. Aí fui para a danceteria, mais ou menos umas 10 horas da noite, estava cheio aquele lugar ali, e quando eu estou ali quieto, um rapaz olha para mim e fala assim, ei, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, pensei, né, comigo, que é um lugar público, é um lugar de dança, é um lugar que todo mundo está bebendo. Aí ele chegou mais perto e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, eu vim aqui divertir. Ele falou, aqui não é o seu lugar, você sabe que aqui não é o seu lugar. Vaza daqui que aqui não é o seu lugar. Aí eu falei, por que você está me falando isso? Ele falou, não, você não é desse lugar, pode ir embora, eu vou chamar o segurança e vou tirar você daqui, que você não é desse lugar, seu lugar é outro. E eu fiquei tão impactado com aquela mensagem que eu falei, Senhor, realmente não adianta. Quem recebe a missão, o Senhor cuida, o Senhor zela e o Senhor traz de volta para o propósito. Olha, quando Jesus nos ensina e nos mostra o ide, uma palavra tão poderosa que foi mencionada há mais de 2000 anos atrás, mas o impacto daquela palavra é a missão, e é tão extraordinário aquele ide de Jesus, que nós hoje aqui vivemos o ide de Jesus. Os jovens vivem o ide de Jesus. A missão que nós recebemos da parte de Jesus Cristo, que está ali em Mateus 28, é exatamente isto. O Espírito Santo de Deus, logo após em Atos capítulo 2, mas em Atos, aliás em Mateus, nós recebemos aquele empurrar. O impacto é exatamente o que nós cantamos aqui. É empurrar. A missão que o Senhor colocou nas nossas mãos, no nosso coração, ela sobrepõe a igreja. Parece um pouco estranho, mas antes de nos tornarmos igreja como nós conhecemos e entendemos igreja hoje, nós fomos chamados para ir e anunciar as boas novas. É por isto que existe servo de Deus na China, na África, na América, na Europa, lá em Israel, no Oriente Médio. Existem servos de Deus em todo o mundo, porque nós recebemos em primeiro lugar o ID, a missão de Jesus Cristo. E esta missão, ela é direcionada, impactada, fortalecida, ela é arregimentada, ela é organizada, ela é preparada pelo Espírito Santo de Deus, que é poder de Deus. Poder de Deus. E aquele que entende essa missão, não vive apenas uma missão cultural, uma missão local, uma missão transcultural, uma missão que vai para outros países, mas quem entende o chamado e a missão do Senhor, ele vive a vontade do Senhor Jesus Cristo 24 horas. É na escola, é no trabalho, é na comunidade, é dentro do ônibus, é com um amigo, com uma amiga.
este chamado e esta missão do Senhor, Ele queima dentro dos nossos corações, e você que é jovem, precisa entender, e o Senhor me autoriza nesta noite, a dizer que nesta noite, o Senhor irá abrir um canal de comunicação clara para cada um dos jovens que aqui está, com uma missão definida. Uma missão definida. Talvez você diga, mas eu não entendo o que significa isso. Mas a partir de hoje, uma nova comunicação, uma nova voz do Espírito Santo de Deus estará te direcionando. Deixa eu te contar um pouquinho o que significa isto. Eu estava trabalhando, jovens como vocês, 19 anos, trabalhando, e aí o Espírito Santo me disse assim, Edmar, levanta, vai no hospital, lá no quarto 39, tem uma senhora que está quase morrendo. Você precisa ir lá orar por ela. Eu disse, Senhor, eu não conheço ninguém que está quase morrendo e aquele hospital fica longe daqui. E o Senhor disse, vá. E você entrará naquele quarto, a família estará orando, rezando uma Ave Maria, a família católica, você vai pedir licença, vai pregar para aquela senhora, e esta é a sua missão. Agora me diga uma coisa, qual é a pessoa em sã consciência iria em um hospital visitar quem não conhece, sabendo que naquele quarto tem pessoas de um conceito religioso diferente e que você não é parente, você não conhece ninguém e você faria isto? Eu levantei e falei, então vamos, o Espírito Santo está me mandando, eu vou. Aí fui até o hospital e de fato entrei, cheguei no quarto, o quarto lotado, abarrotado, e estavam rezando a Ave Maria. Aí eu vi que tinha uma filha mais velha lá que estava puxando a reza. Eu cheguei para ela e falei, olha, eu posso conversar um pouquinho com a sua mãe aqui? E ela falou, quem é você? Eu falei, o Senhor me mandou vir conversar com ela, posso? Aí eles terminaram a Ave Maria e falaram, esse rapaz quer conversar com a minha mãe. Sentei do lado dela e comecei a falar do amor de Jesus, do Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor nos ama, cuida de nós, e que o Senhor havia me mandado ali para falar do amor de Jesus para ela, e que se ela reconhecia que era necessário, que o amor de Jesus poderia entrar no coração dela, olha, ministrei ali, os olhinhos dela começou a derramar lágrimas, e ela mal falava, mas quando eu fiz o apelo, ela apertou a minha mão e disse, quase que balbuciando, eu aceito a Jesus, eu aceito. Aí eu orei ali, levantei e fui embora. Quando eu estava saindo já na porta do hospital, aquela mesma menina, a filha da senhora, veio correndo e falou, ei, vem aqui, vem aqui. Olha, quem mandou você aqui? Eu falei, foi o Senhor Jesus. Pois é, eu quero te dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na vida da minha mãe, foram esses 2 minutos que ela aceitou a Jesus, porque ela vai morrer, mas agora nós sabemos que ela vai para o céu. Missão envolve desafio, missão envolve ação do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Jesus Cristo, da comunicação celestial, quando você recebe uma orientação, o Senhor já preparou o caminho e cabe a mim, cabe a você obedecermos. Obedecer. O Senhor falou para mim, Edmar, vou te levar para a Espanha. Isso tudo na idade de vocês, 17, 18 anos, não tinha R$1. Trabalhava, mas não tinha dinheiro para pagar passagem, não tinha dinheiro para a alfândega, não tinha, porque lá na alfândega, naquela época, na década de 80, 90, eu tinha que mostrar muito dinheiro, eu não tinha dinheiro, e o Senhor me levou para a Espanha. Cheguei no aeroporto em Barcelona, com a mala, $1 que alguém me doou aqui no Brasil para tirar uma gracinha comigo, falou, vou te dar $1, aí você mostra isso aqui lá na alfândega, com isso aqui você vai passar. E eu cheguei naquela alfândega, naquele aeroporto, obedecendo a voz do Senhor. Eu não vou falar a forma como eu consegui o dinheiro da passagem, porque também é outro milagre. Mas enfim, chegando lá, sem conhecer ninguém, sem saber para onde ir, e o Espírito Santo disse, olha, agora você fica aqui na fila, e daqui a pouco, irá passar do seu lado
5 homens vestidos igual você daquela época, era crente ortodoxo, andava com paletó, gravata e o ternão muito chique, né? Muito bonito. O Espírito Santo disse assim: irá passar do seu lado 5 homens vestidos igual você. Você vai simplesmente entrar na fila com eles. Eu pensei, gente, que loucura. Isso é um delírio, não é? Eu seria deportado, porque eu não tinha dinheiro, não tinha cartão de crédito, não tinha reserva de hotel, não tinha absolutamente nenhum requisito para entrar na Espanha. Aí o Espírito Santo me fala isso, eu falei, isso é delírio, só pode. Meus irmãos e irmãs, uns 5 minutinhos depois, quando eu olhei, vieram aqueles 5 homens, até a mala deles parecia com a minha. Aí o Espírito Santo disse, olha, entra, vai agora. E eu peguei a fila com eles. Ali, eles foram como se fosse uma comissão, era uma comissão de fato. Enfim, eles só esticaram o passaporte e o rapaz da alfândega não perguntou nada, porque eles eram americanos, eles estavam de fato numa missão especial lá, não sei. Eles só levavam o passaporte e o rapaz batia, e eu fiz do mesmo jeito, repeti, né? E aí o meu passaporte recebeu o carimbinho de entrada, e eu entrei sem fazer alfândega, sem pedir dinheiro, sem nada, estava do outro lado, no aeroporto de Madrid. Eu estou dizendo isso para você por quê? Porque eu fiquei 2 anos e meio em Madrid, trabalhando com recuperação de viciados em drogas, prostitutas, homossexuais, alcoólatras, e fiquei evangelizando, pregando, por uma obediência. Missão que o Senhor Jesus coloca em nosso coração é obedecer. Obedecer, se o Senhor manda você orar com a sua amiga, é porque o Senhor já preparou o caminho e a sua amiga está precisando. Se o Senhor Jesus manda você orar pelo amigo da escola, é porque o Senhor já preparou o caminho e ele está precisando. E você é o missionário, é você que tem esta missão de ministrar a bênção, de orar e abençoar. É você que tem a missão, e ponto final. E não estamos falando se você é da Igreja Deus é Amor, Assembleia de Deus, da Universal, da Batista, da Presbiteriana. Estamos falando de alguém que recebeu o chamado de Deus, que ama Jesus Cristo e que espera a vinda de Jesus, que está firme, que está entendendo a voz do Senhor. Isto é missão. Isto é Mateus 28, ide, é impactante. Eu lembro, eu estava em Barcelona, já depois de um ano e pouco, em uma das ações evangelísticas, o Espírito Santo falou para mim, Edmar, você vai, lá no final daquela rua tem um pub, um bar, no subsolo, e lá é uma mesa de... O Senhor me falando tudo isso, eu nem sabia, mas o Senhor foi me falando, lá é um lugar que tem aquelas mesas de sinuca, e o bar está cheio. Você vai entrar naquele subsolo, você vai ministrar a palavra e você vai sair correndo quando você terminar de pregar. Eu falei, Senhor, peraí, não está certo isso. Primeiro é um bar, o que eu vou fazer dentro de um bar para pregar a palavra? Aí o Espírito Santo falou, está tudo preparado, pode ir. Meus irmãos, eu cheguei em um bar bem maior do que esta igreja, e o som rolando, e a sinuca, e aquela bagunça. Só que quando eu entrei, como era um subsolo, as escadas, quando eu pisei, que eu cheguei na porta do bar, o silêncio foi 100%, eu nunca vi um negócio daquele. Todo mundo parou e olhou para mim. Aí o Espírito Santo falou, prega, agora é hora de pregar. E eu falei a palavra, porque Jesus falei em espanhol, já tinha sido missionário na Espanha, na Argentina. Meu espanhol era muito bom, falei uns 5 minutos a palavra de Deus. Aí quando estava terminando a mensagem, eu falei, e agora, Espírito Santo? O Espírito Santo falou, agora você corra. Agora é a parte que você tem que correr. Eu virei as costas e saí correndo. Sabe, quando nós entendemos a missão, a ação do Espírito Santo, o ide de Jesus, você vai e realiza, porque o Senhor está te mandando. Jovens, vocês são como flecha nas mãos
do grande Senhor, uma flecha aguda. Vocês são bênção de Deus, vocês têm a vida toda pela frente. Faça como eu fiz, não perca tempo, deixe ser usado pelo Senhor. Entenda que a sua missão é pregar o Evangelho, a sua missão é abençoar, a sua missão é ser usado pelo Espírito Santo em qualquer tempo e afora do tempo. Eu quando estava antigamente era segundo grau, né? Hoje é ensino médio. Eu mudei para Curitiba, cheguei na escola e a diretora, ela tinha rádio escola e a diretora tinha lá toda sexta-feira a missa da rádio escola. Aí eu era evangélico, obviamente, servo de Deus. Eu cheguei para a diretora e falei: tudo bem, a senhora tem a missa, mas eu também preciso falar alguma coisinha de Jesus aí. Ela falou: você é crente? Eu falei: sou. Ela falou: é justo, então vamos fazer assim, nós vamos fazer a missa e depois você fala alguma coisa de Jesus. Na rádio, uma escola, um colégio com mais de 500 alunos, na sexta-feira tinha isso. É a época que cantava o hino nacional nas escolas, isso aí faz muito tempo, o pastor Marcos vai lembrar disso. Enfim, chegou na sexta-feira, o rádio chamou todo mundo, e aí começou a missa, fizeram lá a reza e tal, Pai Nosso e blá, 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 blá. Aí a diretora avisou: olha, a partir de hoje, toda sexta-feira, vai ter não apenas a missa, mas vai ter um representante aqui dos evangélicos, e está aqui o aluno do primeiro ano, Edmar. E aí, irmãos, eu abri o salmo e falei ali na rádio, falei sobre o amor de Jesus, lendo os salmos e agradeci, e ponto final. Na próxima sexta-feira, o tempo já foi invertendo. Aí eles só fizeram a Ave Maria e já falaram: agora é o Edmar. 2, 3 semanas depois já não tinha mais a Ave Maria, era só o Edmar falando dos salmos e falando de Jesus. 2 meses depois nós tínhamos culto na quadra com a juventude da igreja, levando violão, bateria, e nós já estávamos basicamente evangelizando o colégio todo. Olha só, é a missão. Quando o Senhor te envia, Ele já preparou o caminho, não tenha medo. O Espírito Santo de Deus é o que te impulsiona, é o Espírito Santo de Deus que prepara o caminho para você. Então eu vim aqui esta noite, jovem, para dizer para você que você é a missão do reino de Deus, você é a missão das boas novas, você é o ID de Jesus aqui neste lugar, lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua família. É você a missão que o Senhor irá usar. Amém? Glória a Deus. Então esse é o primeiro princípio para acelerarmos a volta de Jesus, entendermos que nós somos a missão, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, todo tempo. Eu fico encantado porque ainda hoje acontece isso, mesmo depois de já mais velhinho, o Senhor ainda me usa. De vez em quando eu estou lá na igreja, o Senhor fala: Edmar, levante e vá visitar o fulano. Eu falo: Senhor, é mesmo, o Senhor já marcou, já, pode ir lá. Aí eu chego lá e realmente tenho que fazer naquele lugar. Quantas vezes, empresas, às vezes eu estou lá trabalhando, hoje eu trabalho na igreja em tempo integral, e o Espírito Santo falou: Edmar, vai na empresa tal, vai lá, que lá tem alguém precisando de uma palavra. Eu levanto e falo: Senhor, eu chego lá, já chego mandando, porque hoje eu já entendo que realmente o Senhor já preparou o caminho, ponto final. Praça pública, quando eu pregava em praça pública, hoje eu não prego mais, mas quando eu pregava em praça pública, eu tinha certeza absoluta que o Senhor já tinha alguém pronto para ouvir. Missão é isto, missão é você ser direcionado pelas mãos do Senhor. Eu estava uma vez em Curitiba, na praça pública. Quem conhece Curitiba tem uma rua lá chamada 24 Horas, acho que é 24, nem lembro mais o nome, mas enfim, é uma rua muito movimentada, a área comercial. E aí o Senhor falou: você vai pregar lá hoje. Eu falei: Senhor, hoje é. E lá vai ter um homem, aqueles homens que mexem com o negócio da cobra lá, que vende aqueles pomadinhos da cobra. Aí ele faz um círculo assim e junta muita gente. Eu falei: amém. Aí fui, de fato o homem estava lá. Ele tinha, acho que umas 200 ou 300 pessoas ouvindo ele. Aí ele mexe lá na caixa, né? A cobra, quem quer o veneno da cobra? É a cobra, é a jacarandá e tal, e vai aquela coisa toda.
E eu fiquei olhando aquilo e falei, Jesus amado, e agora, hein? Aí o Senhor falou assim, quando ele terminar de vender as pomadinhas dele, você pula para dentro do circo e prega a palavra. Eu falei, mas interessante, já é um público pronto, né? Porque quando você vai pregar em praça pública, todo mundo andando, é muito difícil. Quando ele terminou ali, eu pulei lá e comecei a ministrar a palavra. Aí foi, essa eu conto porque foi muito engraçado. Ele chegou e falou, ei rapaz, você está querendo pegar meu público? Vai criar o seu próprio público, rapaz. Não, esse aqui é meu. Enfim, a missão do Senhor, ela envolve direção de Deus. E sempre tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus através de você. Sempre, 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 sempre. Para encerrarmos essa parte do tópico da missão, uma vez o Senhor me mandou ir pregar num ponto de ônibus, e eu cheguei naquele ponto de ônibus como se fosse uma estação rodoviária, gente andando para tudo quanto é lado. Eu falei, Senhor, me desculpe, mas dessa vez não vai dar certo. Como é que eu vou pregar para tanta gente andando para lá e para cá, para lá e para cá? E o Senhor falou, espera aí só um pouquinho. Meus irmãos, estava um sol naquele dia, um sol, sol quente mesmo, e uma nuvem veio em cima daquele lugar e começou a chover. Chover torrencialmente. E quando começa a chover, o que acontece? As pessoas vêm para debaixo da marquise do ônibus, né? Aí eu também fui escondidinho ali, pensando, quando a chuva terminar eu prego. Aí o Espírito Santo falou, peraí, estava sol, eu fiz chover, trouxe as pessoas, e agora você está aqui, você vai para a chuva e aproveita enquanto está chovendo e prega. Eu falei, é mesmo, Senhor, agora que eu me toquei, o que o Senhor está fazendo aqui? Aí fui para a chuva e preguei. Naquela tarde, 3 jovens reconciliaram com o Senhor através daquela palavra. Olha, eu tenho outras dezenas de exemplos. O que eu quero que você entenda, jovem, servo de Deus, é que se o Senhor colocar no seu coração um propósito, uma missão, o Espírito Santo de Deus já preparou o caminho, Ele já preparou a pessoa. Ele precisa que você continue sendo o vaso usado nas mãos dEle e ponto final. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, o ID de Jesus é isto, é impactante a forma como o Espírito Santo de Deus usará vocês, continuará usando. Então, este é o primeira característica de uma igreja que espera a vinda de Jesus. A segunda característica, mesmo em Mateus 28, e no tema que vocês colocaram também, é a igreja. O que é a igreja final? O que é a igreja final? Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Antes de sermos igreja, nós temos o ID, o chamado de Jesus, temos uma missão. Quando aceitamos a Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo e a missão. Agora nos tornamos igreja. Mas o que é a igreja afinal? Se todos nós sairmos daqui, este lugar continua sendo igreja ou não? A resposta é não. Continua sendo o prédio, continua sendo tijolos, paredes. A igreja somos nós que estamos aqui, fazemos parte do corpo de Cristo. O apóstolo Pedro deixa muito claro isto, que como parte do corpo de Cristo, nós vivemos a igreja, vivemos a comunhão, vivemos a coinonia, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, que não é a parede, não é a denominação, mas sou eu e você. Esta igreja tem algumas características que jamais nós devemos abandonar. Qual é a primeira característica da minha vida como servo de Deus, como igreja, como parte do corpo de Cristo? É o amor. O amor. Amar uns aos outros. Este é o maior dos mandamentos, que supre toda a lei. Mas eu preciso começar amando aqueles que são de casa, da minha casa, do meu lar, da minha família. Amando a minha mãe, o meu pai, amando os meus irmãos, amando os meus primos, tios e tias. O amor de Jesus Cristo, que reflete em mim como igreja de Cristo, ele começa sendo praticado na minha casa, na minha família. Na minha família.
E o apóstolo Paulo orienta e diz: olha, maldito aquele que ama os lá de fora e deixa de amar a sua própria casa, a sua própria família, que este é pior do que o descrente. Nós, como servos de Deus, como igreja de Cristo, como parte do corpo de Cristo, como sacerdócio real, o nosso chamado hoje e sempre será amar, 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 perdoar, perdoar, perdoar e continuar amando. Continuar amando. Eu, quando era criança, o meu pai era muito mal comigo. Meu pai me batia tanto que eu fazia xixi nas calças. E me batia por nada, por nada. E ele não era um alcoólatra, meu pai não era nenhum viciado, mas era um homem mau que me batia. Eu trabalhava desde os 7 anos, já comecei a trabalhar, vender aqueles geladinhos nas ruas, nos semáforos, aquela coisa toda. Mas o meu pai me batia muito. E eu criei um certo ódio pelo meu pai. Aos 13 anos fugi de casa. Ou eu optava em matar o meu pai ou fugir de casa. E o Espírito Santo de Deus, eu aceitei Jesus com 7 anos, mas com 13 eu queria matar o meu pai. E eu ia matar mesmo. Eu comprei um punhal daquele de 2 lâminas, aquele punhal que realmente, aquela faca afiada. O meu propósito era que se hoje ele me bater, eu vou matar ele. Eu escondi a faca em cima assim do telhado, de uma forma, o plano estava prontinho. Mas o Senhor me deu um escape, para mim fugir daquele lugar. Passaram-se os anos e, depois de muitos anos, eu encontrei com meu pai e nós choramos juntos. Eu o perdoei. Falei: pai, eu perdoo porque o senhor fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. E hoje eu tenho a alegria de cuidar do meu pai. Cuidar mesmo, de dar o lugar para ele morar, de ajudar na alimentação. Ou seja, o amor, ele supera todas as dificuldades. Você precisa entender que, como igreja de Cristo, o nosso propósito para anunciar as boas novas é amar uns aos outros, amar a minha casa, amar o meu vizinho, amar o meu bairro, amar a minha cidade, amar o meu trabalho, amar a minha escola, amar a minha comunidade. Eu preciso amar porque Jesus me amou primeiro. Jesus te amou primeiro. Às vezes nós amamos de acordo com o nosso julgamento. A maioria das vezes é assim. Nós olhamos, se gostamos, estamos predispostos a amar. Se não gostamos, deixamos de lado. Às vezes, o Senhor nos ama e nos mostra como amar de forma tão extraordinária, que você ama uma pessoa que está jogada na sarjeta, você ama uma pessoa que está envolvida na prostituição, como foi colocado aqui nessa peça de forma linda e maravilhosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela serve apenas para amar, para acolher, para cuidar. Sabe por quê? Porque amor é o Evangelho, amor é Jesus revelado através de mim, através de você. Amor é vida cristã. Não me diga que você é servo de Deus se você não consegue amar. Nós que aguardamos a vinda de Jesus Cristo, o nosso coração transborda em amor, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita a amarmos uns aos outros. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos gostos diferentes, temos qualidades de vida diferentes, temos perspectivas diferentes, temos história de vidas diferentes, mas uma situação que o Espírito Santo nos coloca, uma condição que o Espírito Santo de Deus estabelece para mim e para você, é o amor. É o amor. O amor, eu preciso amar. Amar em Cristo Jesus. Olha o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo era um perseguidor, matava, o apóstolo Paulo perseguia, o apóstolo Paulo planejava, ele literalmente era um homem maldoso antes de ser o apóstolo Paulo, mas quando ele foi impactado pelo amor de Cristo, ele passou a doar a sua vida e amar as igrejas, amar os gentios, amar os povos diferentes, e hoje nós temos este mesmo chamado e esta capacitação do Espírito Santo de Deus, perdoar e amar, perdoar e amar. Isto é a igreja de Cristo. Isto é a igreja de Cristo. E isto acontece onde? No dia a dia, na prática, na vivência cristã. É em casa, é dentro de um ônibus, é quando você está no trânsito. Vocês jovens ainda talvez não estejam no trânsito dirigindo, mas assim, o amor, ele é a prática diária, no dia a dia. É naquele momento que a igreja de Cristo resplandece, e a igreja de Cristo é você. É naquele momento em que você abraça uma pessoa que às vezes fala mal de você, e você ora por ela, que o amor de Cristo, que a verdadeira igreja se manifesta. É no momento em que você visita um vizinho que está passando por necessidade, e você diz para ele: vizinho, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho quero compartilhar com você. É neste momento que a igreja verdadeira, que o amor da igreja, que o Cristo vivo resplandece através de você. E isto é importante, e isto é necessário. Então, a primeira característica de servos de Deus que aguardam o retorno de Jesus é missão. Você é a missão, você não tem uma missão, você é a missão. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus e faça o que o Senhor enviar você a fazer. Obra missionária não é ir apenas para fora do país. Nós às vezes nos deixamos enganar, e não, eu só serei missionário quando alguém me enviar lá para a Palestina, me enviar lá para a África ou para os Estados Unidos. Não, a missão é aqui, a missão começa aqui. E a missão, ela é sustentada pelo amor de Cristo em nossas vidas. E você e eu precisamos continuar amando. E a terceira característica que nós olhamos dentro deste tema, que vocês passaram, um tema maravilhoso, um tema extraordinário, além da missão, além da igreja, é a urgência. Tessalonicenses 4,16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som de trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Este momento é um momento que denota urgência. Urgência. Sabe quando você envia uma correspondência e você vai lá no correio, apesar que hoje não se usa muito isso, né? Mas vamos imaginar que você vai no correio e pede um Sedex 10. Você paga o dobro do preço porque tem urgência que aquela encomenda alcance o seu destino. Na realidade, o retorno de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, ele se movimenta de acordo com a nossa urgência, de acordo com a urgência da igreja. E este arrebatamento já está tão próximo, mas tão próximo, que nós devemos, dia após dia, entendermos que precisamos estarmos alertas e fazermos o que devemos fazer urgentemente, porque a qualquer momento a trombeta soará e não dará mais tempo de fazer nada. É por isso que a igreja primitiva, os primeiros 40 anos da igreja, que não era ainda a igreja estabelecida como instituição, mas é por isso que os nossos irmãos da igreja inicial, eles vendiam tudo o que tinha, compartilhavam, amavam, eles anunciavam o evangelho, mesmo em meio à perseguição, porque eles tinham uma missão clara, eles tinham o entendimento de que o amor é a base para viver Cristo, e eles entendiam
viviam e vivenciavam a urgência do anúncio da palavra de Deus. E esta urgência, ela deve bater forte em nossos corações. A urgência, eu não posso perder tempo. Jovem, você não pode perder tempo. Não pode. Nós que estamos um pouco mais maduros, nós não perdemos tempo, mas assim, o tempo passa e quando você percebe 30, 40, 50 anos, e o que você fez na juventude? Hoje eu estou aqui para animar vocês, para louvar a Deus pela vida de vocês e para orar para que o Espírito Santo de Deus continue colocando este senso de urgência. Eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu irei, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu não quero perder tempo, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, manda-me, envia-me, para quem que eu devo orar, a quem eu devo abençoar, a quem eu devo perdoar, a quem eu devo amar. Senhor, é aqui do lado, é lá na escola, é no mercado, onde o Senhor quer que eu esteja. Ou seja, um senso de urgência. E isto é imperativo. Nós somos soldados, fazemos parte de uma batalha. O apóstolo Paulo fala que a nossa batalha, ela é tão extraordinária, tão impactante, que envolve o mundo espiritual. E como soldados, como filhos chamados, como quem tem uma missão, como quem ama, nós não podemos simplesmente fazer como estas noivas que estavam sem azeite. Nós precisamos do azeite, da urgência, de manter a santidade, manter a oração, manter a leitura da palavra. Precisamos viver Cristo a cada dia com um senso de urgência, porque o arrebatamento virá, nós seremos arrebatados, iremos para as bodas do Cordeiro. E meus irmãos e irmãs, este é o nosso propósito, é subirmos no arrebatamento, é irmos com Cristo, porque muito em breve Ele virá. Não dá mais para dormirmos, não dá mais para cochilarmos. Eu vou fazer quando der. Deixa eu ganhar dinheiro primeiro, depois eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Isso não funciona. Não funciona. Meu primeiro curso que eu fiz foi Relações Internacionais. Eu queria ser embaixador. Eu falei, não, vou ser embaixador, fazer Relações Internacionais, e aí vou fazer o concurso público e serei embaixador. Eu continuo sendo embaixador até hoje. Não do governo terreno, mas do governo celestial. O Senhor me fala, Edmar, vai para Israel, eu vou para Israel. Edmar, vai para a Espanha, eu vou para a Espanha. Edmar, vai para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos. Edmar, vai para o Uruguai, eu vou para o Uruguai. Edmar, vai para o Paraguai, eu vou para o Paraguai. E nessas idas e vindas, já passei por mais de 25 lugares, 25 países que o Senhor me manda, ou seja, um verdadeiro embaixador. Aí depois eu falei, não, agora eu quero saber de leis. Aí fui fazer o curso de ciência jurídica, direito. Aí comecei a fazer direito e acabei vendo que eu estava fazendo errado, não estava fazendo nada direito, que o Senhor não me queria na área do direito. Falei, amém, Senhor, então não é isso. Aí fui fazer, já tinha feito teologia, fui fazer pedagogia, e hoje eu entendo que assim, tudo que o Senhor me permitiu preparar e fazer e atuar é para que esse tempo de hoje seja um tempo de qualidade. Em outras palavras, o senso de urgência envolve preparo, envolve cuidado, envolve você colocar os seus planos diante do Senhor. E eu quero, para finalizar, compartilhar. Eu era da idade de vocês, tinha terminado o curso de Relações Internacionais e comecei a fazer teologia e já comecei a orar pelo meu mestrado nos Estados Unidos. Falei, Senhor, quero fazer um mestrado em teologia nos Estados Unidos, em Boston, na melhor faculdade que tem lá em Boston. Falava inglês? Não. Tinha dinheiro? Não. Tinha uma família que ia me mandar? Não. Tinha uma igreja que ia me mandar? Não, não tinha nada disso. Mas eu tinha um senso de urgência e eu falei com quem pode, com quem manda, quem é dono do ouro e da prata, irmão, acabou. Aí um dia
terminando o curso, já quase na formatura, a igreja que eu congregava recebeu um pastor americano, e quem foi escalado para carregar a mala daquele pastor americano? O Edmar. Aí fui receber lá, peguei a mala e tal, e ele falou, how are you? How are you? Então, ele não falava nada de inglês, mas enfim, né? Aí o tradutor lá foi falando, falou, o que você faz? Ele está perguntando. Eu falei, estou fazendo curso de teologia, ajuda aqui e tal. Ele falou assim, rapaz, olha que benção. Ele falando, eu sou diretor de uma universidade lá em Boston, quando você terminar, você me procura que eu vou te abençoar. Eu falei, Jesus, olha o mistério sendo revelado, glória a Deus. Meus irmãos, 1 ano depois, eu estava em Boston estudando com a bolsa das organizações Billy Graham, fazendo mestrado, com tudo pago. Fiquei 5 anos nos Estados Unidos e o Senhor me abençoou. Eu voltei de lá muito bem de vida. Por quê? Porque entendi que a vontade do Senhor é prioridade. E é isso que eu quero dizer para você hoje, jovem. A vontade, o propósito de Deus na sua vida é o que faz prosperar. Não é um outro curso a mais, não é uma faculdade a mais. Isto é bom, é necessário, isto vale a pena, mas você precisa antenar e se ligar e conectar com a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que prospera na nossa vida. É a vontade de Deus que traz prosperidade. E quando você se joga no chamado divino, quando você se joga nessa urgência de Deus, Ele faz você prosperar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite, ministrando para essa juventude tão linda, e sabendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo ama, tem uma missão, tem um propósito e tem uma urgência. Essa conferência aqui, é raro ver uma conferência como esta. É raro. Porque hoje as pessoas querem falar de música, querem falar de teologia, querem falar de assuntos apologéticos, mas poucas igrejas mencionam esta urgência de estarmos preparados para quando a trombeta soar. E principalmente jovens. Então, assim, quando eu recebi o tema, o convite, eu falei, eu quero estar lá. Eu quero, porque é bênção. É bênção de Deus. Vamos colocar-nos de pé? Baseado neste texto bíblico de Mateus 28 e de Atos capítulo 2, é isso que eu quero que você compreenda, e foi para isso que o Espírito Santo me trouxe aqui nesta noite, para dizer para você que você é a missão, e não se discute. Você não pode terceirizar o que Deus quer que você faça. Você não pode atrasar o que Deus quer que você faça. Você não pode retardar o que Deus quer que você faça. Você não pode fazer relaxadamente a missão que o Senhor colocou no seu coração. Sabe por quê? Porque esta missão é selada, validada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é poder. O Espírito Santo de Deus é direção, é força. O Espírito Santo de Deus é conselheiro, amigo. Ele é intercessor. É Ele quem cuida de nós. E se Ele te manda fazer, você tem que obedecer, porque existe um propósito. Você é a igreja que ama. Estarmos aqui é muito bom, celebrarmos ao Senhor com louvores é maravilhoso, ouvirmos a palavra é precioso, mas o melhor de tudo é você amar quem está precisando de um abraço, de uma oração, de uma palavra de vida, de uma palavra do Evangelho. É você ministrar a palavra a alguém que está precisando, que você nem conhece. Isto é amor. É você entrar dentro de um ônibus e olhar uma pessoa que está ali triste e falar, eu posso fazer uma oração por você? Ou eu posso dizer que Jesus te ama? Olha, o seu dia hoje será abençoado. Uma vez nós juntamos 60 crianças da escola que eu era diretor e saímos para abraçar as pessoas. Tal do dia do abraço, né, que eles inventaram aí. E nós fomos abraçar as pessoas. Meus irmãos, cada testemunho, sem uma palavra, só abraçar. Tinha gente que quando abraçava chorava. Por quê? São pessoas carentes que precisam ser amadas, precisam de um abraço, de uma palavra, de um ato de amor.
E isto é a igreja que tem para entregar, somos nós. Mas não espere envelhecer, não espere você terminar o curso, não espere você ficar rico. Isso não depende do seu curso, não depende da sua riqueza. É urgente, é hoje, é chegar em casa e começar a praticar. Abraça a sua mãezinha querida. Ei, pastor, porque o senhor não conhece a minha mãe. Mas eu conheço uma mãe que talvez era pior do que ela, e eu amo a minha mãe. Hoje mesmo estava falando com ela. Abraça o seu pai, perdoe o seu pai. Ah, o senhor não conhece o meu pai, mas se você conhecer o meu pai, o seu pai é santo diante do meu pai, e eu amo, cuido dele. Ou seja, a urgência nos leva a executar uma missão agora, não é amanhã, é agora. É hoje, é perdoar, é amar, é dizer eu te amo, eu quero cuidar, eu oro, eu abençoo você. E é esta igreja que irá no arrebatamento, irmãos. É esta igreja. Não é uma igreja rica, uma igreja snob, uma igreja que tem grandes pastores, uma igreja que tem uma multimídia extraordinária. Eles também irão, obviamente, mas a igreja lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, o santo é aquele que ama, é aquele que entende o chamado, é aquele que perdoa, é aquele que vive Cristo. Esta é a igreja que será arrebatada, esta somos nós, eu e você, eu e você. E nós estamos prontos, não estamos? Amém? Todos nós? 100% aqui, não precisa nem fazer um apelo. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo? Que não disse assim: Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Tem alguém aqui que não fez isso ainda? Todos aqui são servos de Deus, lavados e remidos. Se a trombeta soar agora, ninguém vai ficar aqui? Não, né? Amém? Ninguém fica, nós iremos todos juntos. Mas tem alguém que quer se reconciliar nesta noite? Por alguma razão, deixou de cumprir a missão, deixou de cumprir o propósito, está um pouquinho entristecido. Ah, pastor, eu preciso renovar minha aliança, eu preciso chegar de novo aos pés do Senhor, eu preciso entender o propósito da minha vida. Tem alguém? Se tiver, é só levantar a mão. Nós vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Muito bem. Se não tem, que nós possamos continuar entendendo que nós somos a missão, nós somos a igreja e existe urgência que nós continuemos a amar, perdoar e anunciar Cristo. Fecha os teus olhos. Pai querido, nesta noite, em nome de Jesus, nós celebramos este momento tão especial. Obrigado, Senhor, porque o teu Santo Espírito